Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e esta aqui é a quarta aula do curso de Administração Financeira e Orçamentária na graduação em Ciências Contábeis aqui na Unicesumar. A aula de hoje é sobre orçamento empresarial. A aula de hoje, bem como as lives que nós fizemos complementares às aulas, estão disponíveis tanto no canal da Unicesumar como você também pode encontrar numa playlist lá no meu canal que você está vendo na tela. Além do meu canal e o canal do curso, onde tem exatamente as mesmas informações, as aulas, as lives disponíveis para você, gravadas para você. No meu canal tem ainda vídeos adicionais que vão te ajudar a entender o CAPM, principalmente, que é uma demanda aqui do seu curso, né, especificamente no mapa. Claro, todos esses links estão disponíveis no seu estúdio, que devem ser acessados, e no seu estúdio tem, além dos links para as aulas e lives que nós estamos fazendo nessa segunda disciplina do módulo 51, você ainda tem o livro, as aulas conceituais, estudo de caso, os fóruns, as atividades, tudo que é necessário para o seu bom andamento aqui na sua disciplina. Com esta disciplina, nós estamos tentando apoiar a sua formação como um profissional de ciências contábeis, como um graduado em ciências contábeis, desenvolvendo a seguinte competência: o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico, a utilização de recursos tecnológicos e outras ferramentas relevantes para verificação, medição e análise de dados para determinada finalidade e uso pretendido. A aula de hoje, como eu disse, é a quarta aula. Nós já falamos nas predecessoras a essa de fundamentos do raciocínio do administrador financeiro na primeira aula, depois decisões de investimento na segunda aula e análise da gestão de recursos na terceira e aula passada. E agora nós vamos falar sobre o orçamento empresarial. O orçamento empresarial é uma função objetiva do planejamento. O planejamento estratégico da empresa determina, especifica, diz qual é a direção que a empresa vai tomar. Dado uma certa estratégia que ela adotou, qual é a maneira de executar esta estratégia. Então terá uma missão, provavelmente uma visão, provavelmente valores estabelecidos para enfrentar um mundo que está sendo analisado pela diretoria e pela empresa como um todo, mas principalmente pelo boarder, né, pelo primeiro escalão da direção. Estão analisando que o setor de competição da empresa é um X, um tal. Este setor tal exige uma certa estratégia, um certo posicionamento, uma certa maneira de competir Y. Essa certa maneira de competir Y nesse setor X, com posicionamento X, faz com que a empresa crie um planejamento para descrever para todos os atores. Esta é uma maneira muito comum de se referir a estratégias, né? As pessoas que vão participar da estratégia são agentes, elas agem tanto fazendo a estratégia também como interpretando a estratégia, reinterpretando a estratégia e fazendo ajustes na estratégia. Bom, a estratégia estando definida, o planejamento empresarial da organização é um documento, é um conjunto, não um documento, mas é um conjunto de documentos, processos, práticas, valores que são comunicados, que servem para dar guidance, que servem para dar direção para a empresa em relação a como é que ela vai executar a sua estratégia num período um pouco mais curto. A estratégia normalmente é uma coisa mais longa, né, tem a ver muito com a visão e com a missão da empresa, então é uma coisa mais de longo prazo, e o planejamento estratégico já é uma aproximação da realidade da empresa, de como é que aquilo vai se materializar. O planejamento estratégico também é bastante... Tem muita abstração em algumas partes, definição de público, definição de competidores, definição de mercado, definição de posicionamento, tem muita coisa abstrata, mas extremamente importante. Afinal de contas, nós estamos falando de ciências sociais aplicadas, atuação de empresas, organismos sociais e, claro, um pouco de abstração ou muita abstração sempre é bastante presente, né? Vamos pensar em marca, vamos pensar em processos, vamos pensar em acordos, parcerias, tudo isso é muito abstrato, é bastante desenvolvido nas ideias e as empresas sabem disso, né? Pense em uma Apple, por exemplo, que tem grande valor, ou Facebook, ou Google, né? Ou outras empresas que têm as mais valiosas no mundo inteiro hoje,
que tem o seu principal valor em coisas abstratas, os seus pensamentos, o seu capital humano, as suas patentes e tal, beleza. Então isso está no planejamento. No orçamento empresarial, o que você vai ter? De mais curto prazo ainda, para um prazo bem curto no caso, aqui a gente vai estar falando sempre de um horizonte de 1 ano, pode até ser extensível a empresas que fazem um planejamento para 1 ano e fazem um pré-orçamento para 2, 3, eu estou falando de orçamento, falei a palavra planejamento, mas não é isso, fazem um orçamento para 1 ano e podem até fazer para o segundo, para o terceiro, mas em revisão, apenas uma ideia, o único ano aqui é o que vale. Então perceba, nós partimos lá da estratégia, chegamos no planejamento e estamos no orçamento, que é um instrumento de objetivação do planejamento estratégico. Nós vamos pegar tudo que foi discutido e qual é o plano pretendido da organização e vamos transformar em orçamento. Vamos pensar esse plano pretendido da empresa e vamos trabalhar numa previsão de vendas. A previsão de vendas vai surgir em função do planejamento, inclusive, a gente vai adotar essa previsão de vendas. Essa previsão de vendas vai se tornar numa previsão de produção. A previsão de vendas mais a previsão de produção vai nos permitir entender a previsão de despesas que nós teremos, e aí com a previsão de vendas, despesas e de vendas, produção e despesas, nós faremos projeções para o resultado, para ver se aquele resultado de fato está de acordo com o que a estratégia da empresa delineou como competitividade ou como maneira de se posicionar ou de organizar os recursos no mercado. O resultado estando a contento no papel, na projeção, no orçamento, aí a gestão da empresa vai colocar esse orçamento em prática, fazendo atividades que vão desde implemento de projetos até organização de atividades operacionais para que o que está estabelecido no orçamento funcione, né? Então o planejamento é mais qualitativo e o orçamento é mais quantitativo, a gente está tentando objetivar coisas que são um pouco mais complexas. Claro que o orçamento depende muito da estrutura da organização. Como você pode ver, eu comecei a aula falando de estratégia, de posicionamento, de setor, de análise do border da empresa, né, do mais alto nível estratégico da empresa. Depois passamos para planejamento e aí esse planejamento foi se transformar num orçamento no contexto das atividades executivas de uma companhia. O orçamento é uma atividade de meio de pirâmide, né? Se você pudesse estabelecer uma pirâmide onde no primeiro nível, lá no topo, está a estratégia, no segundo nível está o tático e no terceiro nível está a operação. Então o orçamento empresarial é uma coisa de segundo nível, é uma coisa de meio de pirâmide. Essa é a tradução da frase que eu disse agora há pouco. Bom, dependendo da maneira como você organiza a empresa, você pode organizar ela mais voltada para a hierarquia e para as relações mandarem em como serão gastos os recursos, e aí eu estou falando de uma estrutura organizacional do tipo funcional, onde o presidente se estabelece por ser presidente, por ser dono da empresa, por ser o principal sócio da empresa, por ter o maior volume de ações, enfim, por ser uma pessoa com bastante conhecimento e histórico dentro da organização. Isso é uma maneira. A gente vai pensar aqui num contínuo, né? Não que existam só essas duas maneiras, são dois lados, e aí tem muitos híbridos no meio disso. Então essa é uma maneira que a gente vai chamar de funcional ou tradicional, onde o gerente funcional ou a diretoria abaixo do presidente também é responsável pela execução dos orçamentos das atividades operacionais e, evidentemente, o controle aqui é um pouco menor porque ele é baseado nas relações hierárquicas, né? Então, este é um jeito válido e muito presente, isso é muito comum das empresas fazerem. Uma outra maneira de acontecer a organização das empresas é a partir do modelo matricial. Aqui no modelo matricial, o presidente conta com estruturas de governança, como, por exemplo, um PMO, um Project Management Office, né, um escritório de gerenciamento de projetos, e também uma área de gerenciamento do orçamento, entre outras possíveis, como a área de risco, de compliance, de auditoria interna, né? São estruturas de governança que vão apoiar o comitê executivo, né? A principal figura executiva da empresa a gerir as funções de negócio, de suporte a negócio e de suporte à gestão com os gerentes de projeto e gerentes de orçamento.
É claro que a diferença entre um modelo e o outro modelo está na quantidade de gente que opina sobre um determinado gasto. Quando você tem uma estrutura matriz, uma estrutura funcional, o primeiro tipo de estrutura, essa daqui, quando a estrutura é desse tipo, você tem lá uma determinação de como o gasto deve ser feito do presidente, considerações dos diretores, e daí para baixo as considerações vão sendo cada vez menores e menos eficientes. Por quê? Porque você tem uma estrutura que vai de o que a gente vai chamar de top-down, né? Ela vai descendo, detalhando o que já foi definido dentro do mais alto nível. Quando você tem estruturas do tipo matricial, você tem um planejamento um pouco mais complexo de ser elaborado, porque aí você precisa levar em considerações as premissas estratégicas, e aí a estratégia também acaba sendo uma estratégia de um pouco mais alto nível no seu desenvolvimento, na sua organização, e essa estratégia entrega para o planejamento os pontos, né, onde a empresa deve operar, e aí cada departamento, cada área vai cuidar de como é que ele atende a estratégia da organização. Então você vai ter funções de negócio, funções de suporte a negócio e funções de suporte à gestão. Então, por exemplo, né, vamos simplificar isso dando dois exemplos, dando um exemplo que vai distinguir bem esses dois lados, né? Um lado, estrutura matricial, só para completar, onde você tem a definição do uso de recursos muito pelo consenso, pelo entendimento e multilateral, porque as pessoas precisam chegar a um acordo de como é que elas devem cumprir a estratégia da empresa, e na estrutura tradicional, funcional, uma determinação de cima para baixo, baseada em hierarquia, de como é que as coisas devem ser feitas. Bom, o exemplo fundamental disto é, por exemplo, um sistema, né? A implantação de um sistema. Quando você contrata um sistema dentro da estrutura de orçamento, né, você tem lá um orçamento de investimento. Se tiver a implantação de um novo sistema, quem vai decidir isso na estrutura funcional vai ser o diretor que tiver mais poder em relação ao presidente. Digamos que seja um sistema de vendas. Se o diretor de vendas tiver mais poder em relação ao presidente, é ele que vai cuidar da própria implantação do sistema no seu departamento, claro, com algum apoio, com alguma orientação ou com alguma participação da área de TI. Se for ao contrário, o TI for mais forte ou tão forte quanto a área de vendas dentro da organização, aí o que você tem é a área de TI implantando o sistema de vendas e a área de vendas dando suporte, dando apoio. Então a gente vai encontrar como é que essas coisas vão acontecer a partir da hierarquia. Já na estrutura matricial, mesmo exemplo, implantação de um novo sistema, você tem a área de negócios que participa com toda a sua responsabilidade sobre a implantação de um novo sistema. Você tem a área de suporte a negócios, onde estaria a área de TI, que também é ouvida com igual condições de poder, e você tem uma área de suporte à gestão, nesse caso aqui seria um gerente de projetos ou um gerente de orçamento, que também participaria para tentar formar uma triparte, né, o estabelecimento tripartite de como que será o gasto, e evidentemente isso vai pedir muito mais convencimento das outras partes. E claro, também vai precisar ter muito mais negociação, muito mais administração de conflitos, muito mais capacidade de diálogo, e aí a estrutura matricial tende a ser mais eficiente no longo prazo de empresas gigantescas, empresas grandes, empresas dinâmicas, com bastante capacidade, digamos, inovativa, mas ela exige um período de transição, porque as pessoas, às vezes, numa saída, né, de estrutura mais organizacional, como eu disse, é um contínuo, não que é só de um jeito ou de outro, tem os híbridos, mas uma estrutura mais funcional, tradicional, para uma estrutura mais matricial, esse pulo exige valores e cultura que, às vezes, é muito mais difícil de implementar. Muito bem, claro, isso vai tudo levar em consideração a maneira como nós vamos fazer o nosso orçamento, inclusive que tipo de orçamento que nós vamos adotar. Depois, para implantar esse orçamento, nós vamos precisar que algumas coisas aconteçam, né? O processo orçamentário exige objetivos operacionais bastante claros. De novo, né, a gente está falando de uma atividade de meio de tabela, de meio de gerência média, atividade de orçamentação, na maioria das vezes ela é desenvolvida por gerência média,
Então a gente precisa ter objetivos operacionais claros, os fatores macroeconômicos que vêm do planejamento estratégico precisam estar bem estabelecidos, a estrutura organizacional precisa estar adequada com o tipo de orçamento que você vai usar. Se você tem uma estrutura matricial, não dá para você usar um orçamento tradicional. Se você tem uma estrutura matricial, tem que usar um orçamento matricial. Se você tem uma estrutura híbrida, né, não é matricial, mas é alguma coisa disso, você pode usar um orçamento flexível, um orçamento baseado em atividades, um orçamento base zero. Você tem outros orçamentos que você pode adotar de acordo com a sua estrutura organizacional, a gente já falou disso. Uma coisa muito importante é que a contabilidade precisa ser aberta e informatizada. Aberta, a gente está dizendo que empresas que tem caixa 2, 3, 4, 5, 6, né? Essas empresas têm mais dificuldade de confiar que as atividades de planejamento gerarão resultado para a organização e mais confiança de que as atividades de sonegação, de fazer as coisas mais ou menos, de fraqueza na qualidade, de outros subterfúgios podem torná-las mais competitivas do que, de fato, fazer as coisas como devem ser feitas, de planejamento e tal. Então, nesse tipo de empresa, a atividade de planejamento, ela fica um pouco vaga, ela fica um pouco vazia, ela fica um pouco sem sentido, e aí o orçamento por conta disso também, né? Os fatores críticos para o acontecimento do orçamento empresarial, né, os fatores de sucesso para o orçamento empresarial envolvem a alta direção e todos os demais funcionários estarem engajados no processo de orçamentação. Claro, eu falei que é uma atividade de média gerência, é a média gerência que vai levar a cabo as principais ações, vai ser onde você vai principalmente encontrar a maior parte de análise, produção de relatórios, avaliações, medições no orçamento empresarial, mas todas as demais áreas, de alto a baixo, precisam saber que o orçamento existe, precisam respeitar, precisam entender, precisam internalizar, porque elas vão precisar prover informações e diretrizes, e isso precisa ser muito bem conhecido. Também uma boa adaptação organizacional, eu já até disse isso nos slides anteriores, né, quando eu disse da transição da estrutura funcional para estrutura matricial, você vai precisar se adaptar organizacionalmente, uma clara definição dos objetivos e dos padrões de desempenho esperado como incrementos para o orçamento empresarial. O orçamento é uma coisa que você faz para organizar a empresa. Planejamento e estratégia é uma coisa que você faz para a empresa competir melhor, ter maior margem. E orçamento empresarial é uma coisa que você faz para ter maior organização. Também tem que ter comunicação, a gente até citou isso quando falou do caso da contabilidade aberta, né? Tudo isso é muito importante, né? A organização precisa estar muito ciente da necessidade de comunicação. Além disso, definições de expectativas realistas, né? Ou seja, não pode ser nem muito conservador, digamos, fazer um orçamento estritamente dentro do que é possível alcançar, já alcançado, e dizer que isso é muito desafiador, seria estranho e até desmotivaria, as pessoas não veriam necessidade de fazer uma coisa mais trabalhosa para chegar a um resultado onde elas já chegam sem fazer isso, então você aliena o povo, a equipe, e também exageradamente difícil, muito complicado, também é evitável, né? Precisa se evitar. Há que ter uma questão de oportunidade, ou seja, os planos e metas devem ser cumpridos e os relatórios devem acontecer no momento certo, né? Você não pode ter que esperar muito tempo para uma informação chegar até você, porque você tem um certo nível de desempenho do orçamento que precisa de apuração, precisa de dados, precisa de informações, as pessoas precisam trabalhar. E aí, se isso ficar muito moroso também, a morosidade acaba diminuindo o engajamento das pessoas. O reconhecimento do esforço individual e do grupo, não só ser uma coisa de uma pessoa só, e, claro, fazer bastante acompanhamento. Os feedbacks são super importantes. Como eu já disse também, há no orçamento questões de previsão, né, de vendas, produção e despesas, e de projeções, no caso projeções financeiras, para fluxo de caixa demonstrativo de resultado e balanço patrimonial. O orçamento de vendas é a base para todas as demais peças orçamentárias. Ele serve para a gente saber quanto que a gente precisa produzir, dado quanto que nós vamos vender e qual é o nosso nível de estoque. Com o nível de estoque, a gente precisa saber quanto que a gente vai, né?
Com o nível de estoque e com a produção, a gente precisa saber quanto que a gente vai ter que comprar de matéria-prima, e aí disto saem outras previsões, mão de obra, e assim, investimentos, e assim sucessivamente. Muito bem, o orçamento de vendas traz informações econômicas, como por exemplo a receita bruta, os impostos diretos sobre as vendas que serão recolhidos e as despesas com vendas, transporte, comissões e tal. Também traz informações financeiras, como o momento do recebimento da venda, o pagamento de impostos diretos e o pagamento de despesas. Muito bem. A partir do orçamento de vendas, a gente faz o orçamento de produção. O orçamento de vendas, portanto, é uma previsão baseada no planejamento da organização de quanto que a gente vai vender. Quanto que a gente vai vender, para quem a gente vai vender, como que a gente vai receber, e aí vamos à produção. O principal objetivo do orçamento de produção é determinar as quantidades a serem produzidas durante um certo período orçado, visando também assegurar um nível de produção suficiente para atender a demanda de mercado, bem como a definição dos níveis de estoque desejados. Para a gente elaborar o orçamento de produção, nós precisamos do plano de vendas, evidentemente, a característica relativa à armazenagem dos materiais, ou seja, os materiais podem ser armazenados por quanto tempo? Pensa que você tem lá uma fábrica de chocolates, tá? Vivemos recentemente aí a Páscoa, né? Então você tem a fábrica de chocolates. E aí essa fábrica sabe que no momento da Páscoa vende muito mais. Então, se ela produzir durante todo o ano e ficar guardando, significa que lá na época da Páscoa ela vai ter produtos para vender. Mas espera aí, eles não estarão frescos, eles talvez estejam até vencidos, talvez eles estejam impróprios para consumo, porque o armazenamento de chocolates tem temperatura, quantidade, volume, prazo de validade, condições sanitárias muito específicas, e a gente precisa saber tudo isso na hora de definir os níveis de estoque desejados. Não posso esperar um estoque gigantesco, sendo que a própria condição do produto, a perda de qualidade, alguma coisa assim, me impede de fazer isso. Então, a característica da armazenagem é importante para mim, né? Se eu preciso de bastante espaço, refrigerado, controle de insetos e tal. A escala econômica de fabricação, quanto que vale a pena começar a produzir, qual é o mínimo possível para a gente ter um bom nível de produção, para ter um equilíbrio econômico, né? A capacidade máxima de fabricação da empresa, no caso aqui voltado para empresas industriais, duração e etapas do processo fabril, para você saber o ritmo que vai ser possível produzir, se você estabelecer um certo ritmo de produção, isso é bem importante. Os lotes econômicos de fabricação, ou seja, de que a escala econômica é que nível de trabalho eu preciso ter para alcançar o ponto de equilíbrio. No caso dos lotes econômicos, a cada partida, a cada novo dia, a cada novo setup de máquina, quanto que eu preciso produzir para ser o melhor ideal, né? O ideal. E aí, quanto que eu vou precisar de mão de obra também é necessário para fazer o orçamento de produção. O orçamento de produção gera informações e recebe informações, ou seja, ele faz interface com outros orçamentos, né? Por exemplo, o orçamento de matérias-primas, porque já que você vai produzir, você vai precisar comprar, né? Muito bem. O orçamento de mão de obra direta, já que você vai produzir, você vai precisar de gente para produzir. O orçamento de investimentos, já que você vai produzir, você vai precisar de investimentos em equipamentos, em linha de produção, né? Vários equipamentos em softwares e tal, para poder produzir. Já que você vai produzir, você precisa saber que tem custos de operação da fábrica, ou que a gente vai chamar também de custos indiretos de fabricação, coisas que não estão exatamente ligadas à pessoa manuseando as matérias-primas para o produto final, mas também são custos que, se não acontecerem, não sai o produto final. Então a gente sabe que são custos indiretos de fabricação. E aí, claro, do orçamento de produção eu tenho uma série de informações que vão trabalhar o meu fluxo de caixa. Em relação aos estoques que eu vou manter na minha organização, eles podem ser dos mais fáceis de serem dos mais líquidos aos menos líquidos, né? Matérias-primas são bastante líquidas, você pode vender esses produtos, né? Se você tem uma matéria-prima que não transformou no seu produto e porventura você precisar fazer caixa, em algum momento você vai poder revender isso para outra empresa e vai ter pouco prejuízo por conta disso, né? A liquidez vai ser boa mesmo. Aí depois, produtos acabados, os seus próprios produtos, que você pode vender para os seus clientes, produtos em elaboração, produtos que ainda não estão acabados, mas você pode vender de alguma maneira, materiais de novos projetos e materiais de manutenção são os níveis de estoque que você acaba tendo. Também são estoques em volumes grandes, né, que a empresa precisa cuidar, e aí o gerenciamento de estoques é fundamental.
Os custos de produção são os custos com matéria-prima e mão de obra, como a gente já disse, e também os custos indiretos de fabricação, como a gente também já teve a oportunidade de te dizer. No orçamento de matéria-prima, você tem o orçamento do consumo das matérias-primas e da compra das matérias-primas. Veja, o orçamento de matérias-primas te diz de que maneira que essas matérias-primas serão consumidas dentro da organização, para a produção especificamente, e o orçamento de compras de matérias-primas vai me dizer a velocidade com que essas matérias-primas vão chegando na empresa, e isso acaba gerando, digamos assim, dois fluxos, né? O fluxo de consumo e o fluxo de compra, que isso é fruto do orçamento de matérias-primas. As fases do orçamento de matéria-prima são a determinação da quantidade de matérias-primas exigidas para o atendimento da produção, o estabelecimento das políticas de estocagem de matérias-primas, a elaboração do programa de suprimento e a determinação do custo estimado das matérias-primas necessárias à produção. Então você tem um passo a passo e chega na quantidade de matéria-prima que será necessária para a sua produção, dado o nível de estoque que você gostaria de ter. Além da matéria-prima, você também precisa, para a sua produção, a mão de obra. O orçamento de mão de obra tem como objetivo estimar a necessidade de recursos humanos, recrutamento, treinamento, avaliação, especificação de tarefas, avaliação de desempenho, negociação com sindicatos e administração salarial. As pessoas trazem para a companhia força intelectual, força física e também capacidade intelectual, e essas duas estão à disposição da organização para trabalharem as matérias-primas, os equipamentos, as matérias-primas e os equipamentos para produzir os produtos finais, os produtos da organização como um todo. No orçamento de mão de obra, você tem lá a necessidade de recurso, a necessidade de recrutamento, de treinamento, da avaliação e especificação de tarefas, a avaliação dos desempenhos, as negociações com os sindicatos e os salários que precisarão ser pagos. As informações de mão de obra que nós vamos encontrar, né, são a previsão de mão de obra direta necessária para o processo produtivo. Eu entrego para o processo produtivo quanto que a gente vai precisar de mão de obra, o custo que vai ter essa mão de obra. A gente vai fornecer para o RH a necessidade de mão de obra, caso não tenhamos adequadamente para o RH fazer recrutamento, seleção, tal, né, treinamento. Planejamento de fluxo de caixa, como é que vai ser o desempenho dos encargos e dos salários de uma certa folha de pagamento ao longo dos meses a seguir. Os padrões de eficiências no uso da mão de obra direta, então qual que é o nível de produtividade que a gente espera obter com o nosso time, e os estudos relativos à racionalização do emprego da mão de obra nos processos produtivos também é um aspecto importante aqui. Além da matéria-prima, além da mão de obra, nós temos outros custos que a gente vai chamar de custos indiretos de fabricação, que são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta e matéria-prima, e são incorridos em cada departamento, em toda a fábrica, para a obtenção de um produto. Daqui a pouco eu vou te falar de despesas, mas eu queria já distinguir essas duas coisas. Custo é o gasto que você tem para a obtenção do produto. Despesa é o gasto que você tem para a obtenção de um faturamento, tá? Então, quando você está falando de coisas que você gastou para ter um produto, o produto mesmo, o produto em si, aí você está falando de custo. Quando você gastou para gerar faturamento, aí é despesa. Muito bem, os custos indiretos de fabricação são divididos em custos fixos e variáveis. Nos custos fixos a gente tem depreciação, salário de supervisores e aluguéis, ou seja, coisas que independente do volume de produção você vai ter, e se não tiver aqueles custos, você não vai conseguir obter o seu produto. E os custos também podem ser variáveis, mão de obra indireta, salário de supervisão, terceirizados, outras coisas, reparos de manutenção e energia elétrica, que se você não tiver produção, você não tem os desembolsos, né? Muito bem, além dos custos, a gente também tem as despesas, eu acabei de dizer agora há pouco, né? São os gastos para termos o faturamento, estão relacionados principalmente aos setores de venda e produção, mas envolvem também as despesas de ordem tributárias e financeiras, né? Os orçamentos de despesas operacionais são os de vendas, administrativos, tributários e financeiros, como a gente já teve a chance de te mostrar. No orçamento de despesas operacionais, o principal objetivo é dar suporte às receitas projetadas no orçamento de vendas para possibilitar o seu gerenciamento e focalizar a minimização dos gastos, bem como fornecer informações à demonstração de resultado projetada e ao fluxo de caixa projetado. Muito bem. No orçamento de vendas, nós vamos encontrar gastos que acontecem antes das vendas, durante as vendas e após as vendas. Esses gastos são importantes para a gente conseguir fazer o nosso fluxo de caixa.
Além das despesas com vendas, a gente também tem as despesas administrativas. Elas incluem as despesas necessárias para a gestão das operações de uma empresa. Veja, não é gerenciamento da produção, é gestão da empresa como um todo. Então, relativos ao pessoal de administração, viagens, telefonemas, telegramas, material de escritório, depreciação, seguro, energia elétrica, serviço prestado por terceiro, são por natureza predominante fixas, ou seja, produzindo ou não, você vai ter aquela despesa, e estão relacionados à gestão das atividades, como eu havia dito, né? Dentro dos orçamentos de despesas tributárias, nós vamos ter despesas com impostos, onde o fato gerador é a situação que independe qualquer atividade específica prevista pelo Estado. Se você tem um veículo automotor, por exemplo, o Estado em que você mora vai te impor o IPVA, né, o Imposto sobre Veículo Automotor, e você vai ter que pagar, e o Estado não necessariamente precisou te entregar nada em troca, em função daquele imposto que você está pagando. Já as taxas, elas acontecem em razão do exercício de poder, polícia, pela utilização de algum serviço público prestado ou colocado à disposição. Se você abrir uma empresa, você vai precisar fazer os bombeiros vão precisar fazer uma vistoria no seu estabelecimento para ver se este seu estabelecimento, em caso de incêndio, ele está preparado para responder a esse incêndio, e aí essa inspeção é cobrada uma taxa, a taxa dos bombeiros, né? Como quem trabalha em escritório contábil sabe na hora que abre uma organização. Então isso é uma taxa, né? Taxa é em função do uso de um serviço. E a contribuição para melhorias é decorrente de obras públicas. Aqui estão algumas despesas tributárias, né? Alguns impostos e contribuições e taxas que você pode ter sobre faturamento, sobre lucro, sobre a folha salarial e sobre serviços diversos. Os regimes tributários permitidos no Brasil, né, que você vai encontrar mais, são o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional, você tem um certo faturamento, você tem um certo volume de faturamento, você tem uma certa empresa enquadrada numa das várias tabelas do Simples. Então basta pegar o seu faturamento, a magnitude daquele faturamento nos últimos 12 meses, para o teu nível, para o teu tipo de empresa, identificar lá qual é a alíquota adequada, recolher o DAS, né, o documento de arrecadação do Simples, e está tudo certo. No lucro presumido, você vai ter uma presunção de lucro, de margem, a partir do seu faturamento. O seu faturamento tem uma presunção de margem, e a partir dessa presunção de margem, você faz lá o pagamento, o cálculo, né, a presunção do que seria pago deve ser pago de imposto de renda para aquele teu faturamento. E também tem o lucro real, aí a apuração que a gente mais conhece, né, de fato, o que aconteceu mês a mês, ali você vai acompanhando e pagando o lucro desta maneira. Além do orçamento tributário, você tem o orçamento de despesas fixas, né? Despesas financeiras líquidas. Que despesas físicas? Despesas financeiras líquidas, né? Que vai mostrar quanto que você vai gastar com a captação de recursos de terceiro, né? Então com juros, tal, IOF, cobranças, tarifas e tudo mais, para ter capital de terceiros participando da estrutura de financiamento dos ativos. Claro, se você, no orçamento de despesas financeiras líquidas, se perguntar por que líquida, é porque as aplicações da empresa podem gerar algum resultado também. Então, as despesas financeiras líquidas são as despesas, né, que seriam o que a gente tem de gasto de juros e correlatos, menos o que a empresa recebe de juros e correlatos, e aí você tem as despesas financeiras líquidas, ou seja, o que eu recebo de juro ajuda a pagar algum juro que eu estou pagando para alguém, e aí o que faltar é a despesa financeira líquida, muito bem? Já o orçamento de investimento expressa os planos detalhados da alta administração em relação a acréscimo, melhoramento, substituições de ativos, patentes e aos fundos reservados para esses fins. Os aumentos de imobilizado representam a aquisição de ativos cujos custos são alocados a vários exercícios contábeis futuros. Muito bem. O que acontece? O orçamento de investimento, como a gente viu lá na segunda aula, nas decisões de investimento, ele vai mostrar como é que a empresa deve crescer em termos de imobilizado, né? O quanto que ela precisa de instalações, de linha de produção e tudo mais, para um certo período, para ter um nível de atividade requerido.
o orçamento de investimento sempre é negativo, ele sempre é saída de dinheiro. Quando ele é positivo, ou seja, quando o orçamento de investimento prevê a entrada de recursos no fluxo de caixa da empresa, é porque você está se desfazendo de imobilizado, a empresa está diminuindo para eventualmente encarar alguma crise ou alguma coisa assim. Tudo bem? Nessa aula nós pretendemos, com a aula a gente pretendeu te apoiar no desenvolvimento da sua habilidade de raciocínio lógico e analítico. Veja, nessas aulas, em função da pandemia de Covid, nós estamos fazendo as aulas ao vivo, agora em 2 etapas. Você tem esta aula, que é a aula gravada, e logo mais eu também te espero na live, onde você vai poder pegar as dúvidas que você eventualmente tenha tido assistindo a esta aula e transferir para mim lá no chat, na live, e eu vou fazer questão de responder você. Tá bom? Muito obrigado, tudo de bom, um grande abraço, uma ótima semana para você, a gente se vê, um abraço, tchau.